Gente, eu vou falar um pouco agora sobre o meu estágio, né, como ele, os procedimentos, né, tudo mais. O tema que eu escolhi foi a importância da abordagem histórica experimental no ensino de física, tá? A área de concentração foi História e Epistemologia da Física. Uma justificativa simples, né, que fácil raciocínio é por que estudar, por que implementar a história e da física juntamente com a parte experimental nas aulas, né? A resposta é muito simples, porque quando você, no site da BNCC, quando você escreve lá aprendizagem significativa, eles vão falar que a aprendizagem significativa é é um conhecimento construído de degrau em degrau, né? E e a história e a parte experimental, elas proporcionam exatamente esse tipo de conhecimento, né? Os objetivos é mostrar que através dessa área da ciência, esse é o objetivo geral, né? Juntamente com os experimentos, pode alcançar resultados significativos relacionados ao ensino de física, que foi o que eu disse em relação à aprendizagem significativa, tá? Que é o maior objetivo desse trabalho, tá? A fundamentação teórica usa bastante o Weber. Ele na verdade, ele se tornou historiador da física só depois, né? Na verdade, ele é físico teórico. E ele tem um livro que chama, traduzido por português, quem quiser estar procurando aí, ele chama Para Explicar o Mundo, tá? Uma descoberta da ciência, né? Weber, ele traz, assim, já nas páginas iniciais, que é a discussão também que eu abordei no estágio, que é que os alunos, não só alunos em geral, alunos, né, mas assim, as pessoas, elas acham que a física, ela é, bem como a química também, né, elas são ramos da matemática, né, isso não é verdade. As pessoas colocam que porque a física e a química utilizam a matemática como ferramenta de exposição de um método organizado e sistemático para poder estar explicando determinados fenômenos, as pessoas enxergam que a ciência, no geral, é um ramo da matemática. E ele traz, assim, nos primeiros capítulos, a importância de se desvincular a matemática, a ciência, como um ramo da matemática, né? Ele vai falar também sobre, assim, no livro ele aborda todas assim, a grande maioria das evoluções relacionadas à física, né? Todo o contexto histórico, ele começa lá com os pré-socráticos, né? Começa lá com o Tales falando sobre o papiro que ele tinha, provavelmente pegou da Babilônia, enfim, e teve toda aquela toda aquela princípio inicial, né, que ele previu o eclipse, aí depois ele vai falar sobre Pitagóricos e a música, enfim, vai falar de tudo, você vai falar de Aristarco de Samos, né, que muitas das vezes é esquecido, enfim. O livro é bem interessante, né? Quem quiser dar uma olhada. A metodologia é realmente o que eu falei, é você colocar, tentar encaixar o máximo possível de história das ciências no seu plano de aula. E juntar com experimentos também. Eu cito também na parte do estágio a seguinte informação, que é quando Aristóteles, né, movimento aristotélico lá, primeiro ano, enfim, quando você constrói uma base histórica em cima do movimento aristotélico, por exemplo, o aluno necessariamente não vai precisar conhecer
as, as equações da cinemática para poder entender que não o conceito por trás do movimento, né? Porque Aristóteles ele vai trazer que o movimento, se o objeto está em movimento, só se vê uma força atuando sobre ele quando ele está em movimento. E isso não é bem verdade, né? A gente pode refutar Aristóteles de forma bem simples em sala de aula através de experimentos básicos, né? Então, quando você junta a parte da história da física juntamente com esses experimentos, você constrói um conhecimento que serve, no final de tudo, para construir uma aprendizagem significativa para o aluno. As observações relacionadas à escola, a escola é bem estruturada, tá? É uma escola estadual aqui da minha cidade, eu sou de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, e assim, a escola tem vários recursos, né? Tem quadro branco, já não é mais de giz, né? Já é caneta, tem patachu em todas as salas, tem também as carteiras não são aquelas embutidas que é desconfortável, né? Quem já estudou nessa tipo de carteira sabe. E assim, a escola tem uma infraestrutura legal, tá? O roteiro de entrevista aqui foi as perguntas. A pergunta mais importante, assim, relacionada atualmente, foi a questão do ensino médio, né? Que teve uma reforma aí, né? Então, quem fez o estágio pode perceber que as aulas de física, bem como outras matérias, foram drasticamente reduzidas e colocado outras aulas que têm sua importância, né? Enfim, aí os professores, eu peguei no meu roteiro 2 professores, assim, um que lecionava 8 meses e o outro que já há mais de 15 anos, né? Para ver, assim, essas divergência, talvez, de opiniões relacionadas à idade, mas as opiniões convergiram em todas as 10 questões. Tá? Eu tive, assim, a oportunidade de aplicar em sala uma atividade, tá? Que eu estava trabalhando com o primeiro e o terceiro ano, então eu consegui aplicar aí uma atividade antes da prova para os meninos relacionado à história da física e a aplicar um roteiro experimental, né, sobre eletrostática. E o que acontece? Foi bem satisfatório, né? Assim, o professor já tinha dado uma introdução quando ele começou a falar de eletrostática, né? Sobre Thales lá também, né? Que quando ele encontrou o âmbar, esfregou na pena, e a pena teve os perrinhos e tal, aí, né? Já fez história da física 3, sabe como que esse procedimento aí funciona, né? Então, a gente falou, né, que no início esse tipo de comportamento, né, esse tipo de fenômeno não era entendido pelos pesquisadores da época e era mais utilizado como truques de ilusionismo, como mais para entretenimento. Então, eu tive essa oportunidade, o resultado foi bem satisfatório. Tá? Aqui tem as referências da minha pesquisa, tá? Vocês quiserem dar uma pesquisada aí. Então, somente